Bom dia! Bom dia para o nosso bom Deus, para Jesus, para nossa Mãe Santíssima, para toda a equipe espiritual que se faz presente e para todos nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus por esta oportunidade, pelo merecimento. Então, que os nossos olhos nunca deixem de ver a simplicidade dos milagres com que Deus nos abençoa a cada dia. E que nós possamos ter sempre a humildade de agradecer a Ele para cada uma dessas bênçãos que Ele nos presenteia. Então, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, relaxando o corpo físico, inspirando e respirando profundamente, serenando a nossa mente, visualizando a imagem do Cristo, esta luz que nos envolve, e vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 99, que diz o seguinte: não se predisponha a ver defeitos, criticar, falar de catástrofes, crises e problemas. Esses tipos de assuntos, por serem tristes, queimam o coração de quem ouve, fazem sair chamas de pessimismo pela sua boca, expressão e gestos. Seja alegre e comunicativo, conserve as boas amizades, tenha ânimo e resistência nas crises e lutas. Acredite que é do seu tipo de agir que vem o bom êxito, não lhe faltando condições internas e disposição para vencer. Sustente o ânimo. O pessimista é como a fruta amarga à beira da estrada. Ninguém quer. Que linda mensagem. Que possamos refletir muito para que a gente possa deixar esse pessimismo do lado. Pensar sempre positivo, que tudo pode modificar a cada segundo. Deus nos colocou aqui neste mundo, mesmo passando por provas e expiações, mas o objetivo final é a nossa felicidade. Então, vamos seguir fortes e firmes. Bom, meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados que são, bem-aventurados pobres de espírito. E o item que a espiritualidade nos presenteou é o 11, o orgulho e a humildade. É uma mensagem que nos foi deixada lá no ano de 1863 pelo nosso amigo Lacordaire, em Constantina. Como ela é um pouco extensa, eu vou ler apenas uns tópicos e depois a gente reflete um pouquinho sobre essa passagem. Lacordaire diz o seguinte: que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas,
mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembre-se de sua humildade que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos e que sua origem é mais pura que a do pobre. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma matéria. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo, pois eles também irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. Que assim seja, meus amigos. Vamos refletir um pouco sobre esse tema que sempre nos toca a alma, porque a gente faz refletir sobre os nossos pensamentos, os nossos atos. A gente se pergunta, será que eu sou uma pessoa humilde? Será que eu sou orgulhosa? Pois é, infelizmente, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, ainda possuímos essa chaga, né, que tem dentro do nosso coração. O orgulho. Apenas os espíritos que já conseguiram alcançar a perfeição estão livres desse grande mal. Muitas pessoas dizem, mas eu tenho certeza que eu não sou uma pessoa orgulhosa. Será que não é? Observe lá no fundo os seus atos. Nós ainda estamos aqui, meus amigos, presos ao nosso corpo físico para justamente vencermos os nossos vícios. E os maiores deles são o orgulho e o egoísmo. Quem é que não tem, de vez em quando, uma pontinha de egoísmo, um orgulhozinho ali escondido? Então, todos nós somos espíritos imperfeitos, por isso que ainda temos essa chaga. Cada um no seu grau diferente, mas temos. Quando isso não acontecer mais, pode ter certeza, não estaremos mais neste mundo de provas e expiações. Estaremos livres. Porque, infelizmente, no nosso planeta Terra, o mal ainda sobrepõe o bem. É por isso que ainda existe tantos sofrimentos, tantas misérias, tantas destruições, tantas guerras, por causa do orgulho e do egoísmo do homem. Mas nós podemos mudar isso, porque esse é o objetivo da reencarnação. E como é que a gente faz isso? Primeiro, começando pela nossa transformação interior, pela nossa mudança de hábitos. Precisamos fazer uma autovigilância naquilo que pensamos, naquilo que sentimos e naquilo que dizemos. É difícil? Não, não é difícil.
mas vai demorar um pouquinho. Isso é certeza. Porque ninguém muda de um dia para o outro. Não existe esse ser que mude de um dia para o outro. Porque se fosse assim, não haveria necessidade das reencarnações. Em uma única vida a gente se transformaria. E a gente sabe que isso não existe, né? Nós somos espíritos imortais. E Deus, que é bom e misericordioso, a cada nova experiência corporal, que é através da reencarnação, Ele está sempre nos ajudando, nos dando força, segurando a nossa mão e dizendo: vai lá, você vai conseguir. Você errou ontem, mas hoje você pode acertar. Por exemplo, é só a gente olhar para trás e vermos que muitas das coisas que a gente fazia ontem, hoje a gente não faz mais. Por quê? Porque não tem mais importância. Nós já evoluímos. Aquilo não serve mais. Então, meus amigos, vamos fazer nossa reforma íntima, sendo humildes, benevolentes, caridosos. Vamos conquistar cada vez mais virtudes, porque nós somos todos iguais na balança divina, mas as virtudes nos diferenciam aos olhos de Deus. Assim disse nosso amigo aqui, Lacordaire. E ele falou isso em 1863, lá em Constantina. Vamos tentar mudar o mais rápido possível para que a gente possa preparar a nossa reencarnação próxima. Porque a nossa vida de amanhã depende do que a gente faz hoje. Que Jesus nos dê essa força para que a gente possa acordar o mais rápido possível, fazendo essa transformação. Vamos pedir ao nosso anjo guardião, porque Deus coloca um anjo guardião ao nosso lado, sempre nos ajudando. E que a gente possa ouvir as sugestões do nosso anjo guardião. Vamos pedir a Deus muita luz para Ele, para nós, e que a gente possa caminhar, enxergando o caminho que vai de encontro ao reino dos céus. Nós só temos é que agradecer a Jesus, aos irmãos de luz que estão aqui, por esta mensagem de hoje, que a gente reflita no nosso dia a dia, os nossos atos, os nossos pensamentos, o que falamos. Vamos agradecer porque estamos vivos. Mais um dia da semana, hoje é terça-feira, que seja um dia abençoado e com muita paz. Amado Mestre, tem misericórdia de todos aqueles que estão passando por dificuldade. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós, principalmente os irmãos que estão em sofrimento, lá no Rio Grande do Sul, os irmãos que estão passando por essa tragédia, os irmãos que estão lá vivenciando a guerra e todos aqueles que estão vivenciando os sofrimentos internos, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão doentes, aqueles irmãos que estão desencarnando neste momento, retornando ao mundo espiritual. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, a cada dia. Que assim seja. Meus queridos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: busque viver cada momento na eternidade do agora. Sentir a brisa do vento, o calor do sol, o cheiro agradável das flores. Veja e observe as formas, as
cores, a beleza que nos cerca. Se utilize da voz para fazer a vida acontecer com paz e alegria. Veja como és privilegiado. Tem todos os teus órgãos e atributos para um dia completo. Podes ir e fazer o que desejas, desde andar no parque, trabalhar, encontrar pessoas e até mesmo dançar, sem falar, em poder comer, em beber e todas as necessidades básicas. Estás completo, vivo e saudável. Muitos lutam por uma das atividades que tens, mas não podem mais. Estão enfermos, ou do corpo ou da alma. Estás são. Agradeça e aproveite, fazendo do seu dia um dia de alegria para si. Não te esqueças de praticar ao menos uma caridade, doando um pouco de si a alguém que passa por um momento ruim, doando um pouco de luz, doando um abraço, um sorriso, uma palavra de motivação, que eleve sua estima e lhe dê força para viver. Todos temos algo que possamos ajudar a quem precisa. Sempre Deus nos dá mais do que necessitamos para que compartilhemos com o nosso próximo necessitado. Acordo com alegria de ter você caminhando junto comigo nessa jornada chamada vida. Mesmo distante fisicamente, somos ligados por ondas de pensamento e pela tecnologia da comunicação moderna que Deus nos permitiu descobrir. Quanta maravilha vivemos! Sejamos gratos. Obrigada pela sua companhia. Que Deus nos dê aquele abraço de luz. Um bom dia para todos. Que hoje seja um dia de muita paz. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.